Emitidos pela Mafre Capitalização. SUSEP número 15414-0017221/2012-94. Regulamento completo no site www.grupopastor.com.br. Muito mais que rádio. Educadora. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. Muito bem, 11 horas e 55 minutos, 11h55. Deixa eu falar rapidinho aqui, antes de eu estabelecer o colóquio com o Caio Bortolã, colocando um ponto final no A Voz do Povo de hoje. Deixa eu dizer o seguinte, hoje é segunda-feira, mas já vou antecipando para sábado, porque são eventos todos beneficentes, viu, gente? Sábado agora, primeiro na quinta-feira, dia 9, começar aqui pela ordem, vamos pela ordem. Na quinta-feira agora, dia 9, quinta-feira, às 19 horas, também conhecida como 7 da noite, no Salão da Igreja São João, na Vila Jacom, acontecerá uma reunião festiva para celebrar o 4º aniversário do Grupo Amor e Equilíbrio, um dos grupos de apoio coordenados pela doutora Solange Dantas. Né? A cerimônia contará com a presença de Roberley Cidade, que participará da mesa redonda sobre a importância da cabeça, da mente, para se enfrentar qualquer doença, viu? Serão entregues certificados aos participantes. Quem quiser mais informações, ligue no 3453-3579. Esse evento é da quinta. Na sexta, dia 10, a paróquia São Marcos, no Jardim Aeroporto, vai realizar um show de prêmios. A cartela custa R$15 e o prêmio principal R$500. A cartela 1 pagará R$150 e a cartela 2 R$200. No cardápio, batata, mandioca, frango a passarinho e calabresa. O nosso ouvinte Paulo Gachê, que é da Pastoral da Liturgia, quem pediu para divulgar aqui em nome do pároco, que é o Gilson Fernandes. E as meninas lá do Grupo de Solidariedade, lá do Jardim Esteves, pedem para avisar que no sábado, dia 11, 1h30 da tarde, vai ter show de prêmios na Igreja de São Benedito em prol do Recanto dos Idosos Nossa Senhora do Rosário. Cartela custa R$25 e pode ser garantida antecipadamente ligando no 3442-3092. 3442-3092, inúmeros sorteios de peças de artesanatos, produzidas pelo pessoal do Grupo da Solidariedade, e na cartela cheia o prêmio será de R$400. E no dia 11 também, sábado, lá no GEIM, na rua São José, número 30, na Vila Faquina ou Faxina, como você quiser, das 9 da manhã até as 11 horas, Bazar da Pechincha do GEIM lá, viu, gente? Sábado agora, das 9 da manhã às 11 horas no GEIM, rua São José, número 30, na Vila Faxina. Esses são os recadinhos que eu tinha agora no finalzinho do A Voz do Povo, para encerrá-lo com chave de ouro, com esses recadinhos beneficentes, e assim estabelecer o colóquio com o Caio Bortolã. A partir de agora ele está chegando para apresentar o Educadora Meio-Dia. Hoje ele está chegando todo cheio de gás, não preciso nem explicar por quê, todo mundo sabe como que Caio Bortolã está hoje. Ele está pesando mais uns 30 quilos a mais hoje, porque ele está... O ego dele está desse tamanho. Puxa vida, a mais. Eu que vivo essa luta constante para pesar alguns quilos a menos. Ivan, o seu ego, o peso do seu ego hoje. Sobre a palestra do Roberley Cidade, quero dizer que... Qual é a data mesmo? É quinta-feira agora, 7 da noite. 7 da noite, o local? Na Igreja de São João, na Vila Jacom. Roberley quarto aniversário do Grupo Amor e Equilíbrio. Um amigo muito querido, a Vivian, a esposa dele, uma amiga muito querida. O Roberley venceu a doença e deve ser uma palestra. Eu vou fazer de tudo para poder acompanhar essa palestra, cujo tema é a cura. Ele vai falar sobre a importância de você ter uma mente... O pensamento positivo. O pensamento positivo, uma mente saudável, né? Para ajudar no combate à doença, né? Eu recomendo... As doenças de maneira geral. Que tenham interesse, que vão. O Roberley é uma figura brilhante, um profissional brilhante da área da produção de eventos, da área da produção de shows, de eventos corporativos, de eventos abertos ao público. Cara extremamente correto, inteligente, atualizado, competente, vitorioso. Sobretudo vitorioso na vida, né? Porque passou por um período muito delicado e superou, graças a Deus, o que enche de alegria a todos que o cercam, seus amigos e seus familiares, e vale muito a pena. Eu
aprendo sempre com o Roberley. O Roberley me ensina no aspecto profissional, no aspecto comportamental, no aspecto da vida, e certamente será uma palestra que valerá a pena assistir. Queria mandar um abraço também para o meu primo, Orlando Foster Neto, que nos ouve, Ivan, e que fica muito incomodado quando nós usamos o colóquio. Ele diz que prefere você a mim, apesar do parentesco que tem comigo. Gosta mais de você do que de mim. Mas que fica muito incomodado quando nós falamos aqui de futebol, viu, Ivan? Ah, é? Não gosta muito, não? Não gosta que a gente fale de futebol. Ele torce para colóquio. Eu acho que ele não torce para time nenhum, acho que não liga para futebol. Ah, tá. Tem pessoas que realmente... Que não ligam, né, para futebol. Tem pessoas... Eu tenho um filho, por exemplo, que é São Paulino. Ele não... Eu tentei colocá-lo no rumo do Santos, mas ele nasceu naquela época que o São Paulo ganhava tudo. E ele se tornou São Paulino. Mas ele é um São Paulino assim, sabe? Tá muito nem aí com a cor da chita, não. Né? Não esquenta muito a cabeça, não. Meu irmão, Bruno, não liga para futebol. Meu pai não gostava de futebol. E há figuras que até respondem que têm um time de coração, mas na verdade não estão nem aí, né, Ivan? Aliás, boa tarde para todo mundo que nos ouve ver. Boa tarde para você, Ivan. Uma excelente semana a todos. Você sabe que eu acho que não é ruim, não, porque o futebol... A mim, pelo menos, que sou assim, um torcedor muito, não diria fanático, mas eu sou um torcedor muito apaixonado pelo meu time. Né? Eu não sou fanático, mas sou muito apaixonado pelo meu time. E você sabe que eu sofro, rapaz, com derrotas. Algumas derrotas doem muito, sabe? Algumas derrotas, em particular, me derrubam, me jogam lá embaixo. E não é legal isso, né? Ivan, todo mundo sabe que eu detesto o Palmeiras, né? Eu detesto o Palmeiras. Eu odeio o Palmeiras. Não é que eu não gosto do Palmeiras, eu não gosto do Palmeiras com força. Acho até que a razão disso seja aquela final que foi roubada de 1993, no auge do esquema Parmalat, do Campeonato Paulista. Eu nunca mais vou me esquecer nem da entrada do Edmundo, aquela entrada criminosa do Edmundo, e nem do José Aparecido de Oliveira, aqui de Piracicaba, que depois nada justifica, né? Recebeu uma cusparada do Neto no rosto, nada justifica o que o Neto fez. Aliás, a despeito de ser corintiano, não gosto do Neto. Só achei graça na manifestação do Neto semana passada, porque aquilo beira o ridículo, não é? O Neto, né? Como diz o Veríssimo, o ridículo. Beira o ridículo, mas não houve quem não risse daquela manifestação do Neto. Eu não sei se aquilo foi teatral ou se foi verdadeiro, né? Mas não houve quem não risse daquilo. Agora, a despeito de detestar o Palmeiras, eu tenho muita amizade com alguns palmeirenses, para não dizer muita amizade com muitos palmeirenses, e inclusive o meu melhor amigo é palmeirense. E eu sei que essas pessoas sofrem como você sofre, sofrem como eu sofro, quando o time perde. E, em especial, o palmeirense, né? Porque o palmeirense é um sonhador, né? O palmeirense sofre mais. De 40 anos para cá, o palmeirense sofre mais que o São Paulino, que ganhou absolutamente tudo. Você falou que seu filho virou São Paulino porque o São Paulo ganhava tudo, é fato, 80, 90. O São Paulo ganhava tudo até a metade dos 2000. Hoje o São Paulo é campeão de natação, né? Há alguns anos, há quase 10, o São Paulo é campeão de natação, né? Passa o ano inteiro e o São Paulo só nada, né? Nada. Agora o São Paulino está comemorando que não vai ser rebaixado, dizendo que time grande não é rebaixado. Quando todos nós sabemos, você sabe também, você acompanhou isso, que o São Paulo foi rebaixado, sim, em 1990, junto da Inter de Limeira, no Campeonato Paulista. O próprio São Paulino sabe disso. O São Paulo, que é o mais ganhador dos times brasileiros, indiscutivelmente, é tri do mundo, é tri da Libertadores. O São Paulo é um gigante. Mas o São Paulo caiu. O São Paulino sabe disso. Talvez o mais novo não saiba. Mas o São Paulino sabe. Time grande cai, sim. O São Paulo caiu, sim, senhor. O São Paulo caiu junto da Inter de Limeira, em 1990. E aí o seu Eduardo José Fará deu um jeito, criou o módulo verde, módulo amarelo, fez um regulamento absurdo,
autorizando que o campeão da segunda divisão jogasse o play-off decisivo do Campeonato Paulista de 1991, e os times aceitaram, Ivan. Corinthians, Palmeiras e Santos aceitaram, não é? Aquela manobra do Fará. Então, o São Paulo caiu sim, caiu de fato, jogou o Paulistinha da segunda divisão, e com aquela manobra do Eduardo José Fará, foi campeão paulista em 1991, não é? Tendo sido vindo da segunda divisão. Tem até uma entrevista histórica do Tele Santana, o mestre Tele Santana, campeão do mundo 2 vezes com São Paulo, campeão da Libertadores 2 vezes com São Paulo, que diz: olha, eu me sinto muito feliz de ter ganhado tanto quanto ganhei aqui no São Paulo, porque quando eu assumi o São Paulo estava na segunda divisão do Campeonato Paulista. Então, o São Paulo vai cair no Brasileiro? Não. O São Paulo não vai cair no Brasileiro, mas o São Paulo já caiu. O único grande que não caiu, e por favor, não reescrevam a história, o único grande de São Paulo que não caiu é o Santos Futebol Clube, Ivan. É o seu Santos Futebol Clube. O São Paulo já caiu no Campeonato Paulista, o Corinthians caiu no Brasileiro, o Palmeiras caiu 2 vezes no Brasileiro. O único grande que não caiu é o Santos Futebol Clube. Então, não vamos reescrever a história. O São Paulo não vai cair este ano, mas já caiu em 90. O Corinthians caiu, o Palmeiras caiu. O Santos é que não caiu. E o Palmeiras teve uma fase terrível, né? Nos últimos 40 anos, coincidência ou não, o Palmeiras só ganhou amparado, ou pelo esquema Parmalat, ou pelo esquema Trafic, ou pela injeção de dinheiro do seu melhor presidente na história, esse sim muito bom, Paulo Nobre, não é? Com o mecenato do Paulo Nobre. Recentemente agora, quando o Paulo Nobre tirou o Palmeiras da segunda divisão e reconduziu o Palmeiras a uma condição de time grande, e agora criou-se uma expectativa gigantesca com esse doping financeiro, que é o maior da história do futebol, da Crefisa com relação ao Palmeiras, e o Palmeiras não ganhou nada esse ano. E o pior de tudo é que nessa semana a FIFA referendou que o Palmeiras não tem Mundial. Então, numa semana muito dura para o palmeirense, a FIFA referendando que o Palmeiras não tem Mundial, o palmeirense sabe no seu íntimo que não tem 9 campeonatos brasileiros, que tem 5 campeonatos brasileiros, 72, 73, 93, 94 e 2015, não é? Porque Taça Brasil não é campeonato brasileiro, porque Robertão não é campeonato brasileiro, porque aqueles campeonatos eram muito menores, tinham menos times. Aqueles campeonatos tinham só times de São Paulo e do Rio de Janeiro. Vez ou outra tinha um mineiro. Então não queiram reescrever a história. Como é que o campeonato é brasileiro se não tem times de Porto Alegre, se não tem times de Curitiba, se não tem times do sul do país, nem do norte do país, nem do nordeste do país, nem do centro-oeste do país? Como é que é campeão brasileiro jogando só entre paulistas e cariocas? Não, não é. Então, o Palmeiras tem 5 campeonatos brasileiros, como o São Paulo tem 6, e como o Flamengo também tem 6. E um é discutido, inclusive. Um é discutido, que é a Copa União de 1987. E o Corinthians pode ser agora heptacampeão brasileiro e pode ser o primeiro heptacampeão brasileiro e o único heptacampeão brasileiro da história, nesse que é, repito, o pior campeonato brasileiro em nível técnico da história. Então, Ivan, hoje eu não vou tripudiar em cima de palmeirense. Hoje eu não vou fazer a festa em cima do palmeirense. Hoje eu vou respeitar as minhas amizades palmeirenses, os meus amigos palmeirenses. O Zuim, seu amigo lá de Iracemápolis, o Fernando Neves, não é? Quem mais? O Enio Longo, o Enio Luiz Longo, o Edilson Scami. Eu vou respeitar todos eles, dizendo que foi um grande jogo de futebol. O Corinthians ganhou porque foi muito melhor no primeiro tempo e foi melhor no contexto geral. Não, mas eu quero que você fale, eu quero que você fale da influência daquele gol impedido, que foi o primeiro gol do jogo. O gol de fato estava impedido. A influência desse gol para o jogo. O gol de fato estava impedido. Eu não sou Bidu, então não posso prever a influência do jogo. O Corinthians fez 1-0 quando mandava no jogo. Logo em seguida quase fez 2-0 com o Jô.
Fernando Praz fez um milagre. Logo em seguida fez 2-0 com o Fernando Praz. Tomou um gol do Mina, que é muito bom zagueiro. É muito bom zagueiro, Mina. É impressionante a diferença técnica de Mina e Dracena, né? A Crefisa comprou para o Palmeiras o Juninho do Curitiba, e o Juninho é muito fraco, né? E a Crefisa comprou para o Palmeiras o Luan do Vasco. O Luan é melhor que o Edu Dracena, mas o Mina é muito bom zagueiro. Depois disso, um pênalti indiscutível. Você concorda que o pênalti é indiscutível? Foi. Eu, a princípio, no primeiro, quando o lance passou, no momento em que ele aconteceu, ali vendo em tempo real, eu pensei, pô, o Jô se jogou, pô, que isso? O Jô me deu a nítida impressão de que o Jô levou vantagem no lance pênalti. E em vez de... Falei, pô, esse cara levou vantagem, ele ia sair na cara do gol, ele se jogou, negócio vergonhoso. Pensei no tempo real ali. Porém, pênalti. Quando passou a imagem em câmera lenta, deu para ver nitidamente que o Edu Dracena numa disputa de corpo com ele, perdeu a disputa de corpo e caiu de costas. E quando ele caiu de costas, ele caiu de bunda em cima do calcanha do Jô. Por isso que o Jô se jogou, né? Caiu daquela maneira, eu achando que ele tinha se jogado, né? Mas o pênalti não tem o que contestar, tá tudo certinho. Mas o primeiro Deixa gol... eu mandar um beijo para Cássia o primeiro Cog, gol do jogo esposa do Marcelo Cog, que é palmeirense também, está nos acompanhando. Mas o primeiro gol do jogo estava impedido. Claramente impedido. Mas um impedimento milimétrico, E aí, né? começa aquela conversa, né, Caio? Ô, poxa vida, né? Sempre assim, o Corinthians é sempre beneficiado. Se o Corinthians não tivesse feito 1-0 naquele lance, teria feito 1-0 no lance seguinte. E aí, nunca se sabe, Ivan. Nunca se sabe, né? Fez 1-0 no lance seguinte. Com o Jô, poderia ter feito 1-0. Não. O Corinthians... Não. O Corinthians foi muito melhor. Não tem dúvida. O Corinthians foi muito melhor. O Corinthians aprontou uma blitz para cima do Palmeiras nesse momento que saiu o gol aí, esse gol impedido, né? E depois você fala aquele lance que o Praz defendeu. O Corinthians realmente botou uma blitz para cima do Palmeiras. Parece que o Corinthians reencontrou o jogo dele. O Corinthians chutou contra o gol do Palmeiras. Mas que estava impedido, tá. O Corinthians chutou contra o gol do Palmeiras e o Palmeiras tem um goleiraço, que é o Fernando Praz, que o Palmeiras não quer mais. Não dá para entender, né? Tem coisas no Palmeiras que não dá para entender. O Palmeiras não quer mais o Fernando Praz. O Fernando Praz fez um sem número de defesas dificílimas ontem, como é de costume. O Fernando Praz é um goleiraço. O Corinthians chutou 8 bolas contra o Fernando Praz. O Palmeiras chutou 2 bolas contra o gol do Corinthians. 2 gols. 2 gols. O gol do Mina e o gol do Moisés, que é outro belíssimo jogador, e foi um golaço o gol do Moisés. Esse foi o jogo. O Cássio não fez nenhuma defesa o jogo inteiro, Ivan. Eu confesso que eu assisti só o primeiro tempo. Eu estava assistindo com o meu outro filho, que é palmeirense. Tem um filho que é São Paulino e um filho que é palmeirense. E eu fui lá dar uma força para ele, né? Falei, vamos lá torcer pro Verdão, moleque. Vamos lá. Coitado do moleque, não deu certo. Não, o primeiro tempo foi um massacre. Aí o segundo tempo eu não assisti. O primeiro tempo foi um massacre corintiano. No segundo tempo, o Palmeiras começou devagar. Estranho o fato do Palmeiras ter começado devagar, porque não é característica desse time do Palmeiras. O Palmeiras deveria ter começado dando uma blitz no Corinthians e o Palmeiras começou devagar. Aos 20 minutos o Palmeiras fez o gol e o Cássio não fez uma defesa o segundo tempo inteiro. Agora, a arbitragem não deu um pênalti no Keno no jogo Cruzeiro e Palmeiras, muito parecido com o pênalti do Dracena em cima do jogo no jogo Corinthians e Palmeiras. Eu não posso responder por isso, né? Não posso responder por isso, né? Então, erros de arbitragem acontecem aos montes. Agora, vamos falar só dos erros do Corinthians, porque tem um mimimi aí da torcida do Palmeiras. Então, nós vamos tirar um gol de mão do Jô, tá? E vamos tirar um gol do Romero, que são os 2 únicos lances contestáveis a favor do Corinthians ao longo de 32 rodadas do Campeonato Brasileiro. Então vamos lá. Você pode falar também de um pênalti que foi dado fora da área contra o Botafogo, mas o jogador do Corinthians perdeu o pênalti. Então não mudou nada no resultado. Então você tira o gol de mão do Jô, o Corinthians não teria feito 2 pontos, teria feito apenas 1 ponto contra o Vasco da Gama. E digamos que ontem o Corinthians não tivesse feito mais gols em cima do Palmeiras, poderia ter feito, e o jogo tivesse empatado. Você tira 4 pontos
dos 62 do Corinthians, o Corinthians teria 58 pontos. E o Palmeiras teria um ponto a mais. Teria 50 e... Se o Palmeiras tem 54 hoje, teria 55 pontos. Muito bem. Contra o Flamengo, teve um gol legítimo do Jô anulado. O Corinthians empatou com o Flamengo. Põe mais 2 pontos aí na conta do Corinthians. 60 pontos. Contra o Cruzeiro, teve um gol legítimo do Corinthians anulado. O Corinthians somou 1 ponto. Põe mais 2 pontos aí na conta do Corinthians. O Corinthians iria de novo para 62 pontos. Contra o Corinthians empatou lá, teve um gol do Jô legítimo anulado. Põe mais 2 pontos na conta, o Corinthians teria ido a 64 pontos. E contra o Botafogo, teve um pênalti escandaloso no final do jogo, não dado para o Corinthians. O Corinthians poderia ter empatado aquele jogo, poderia ter ido a 65 pontos, ou se tivesse perdido o pênalti, teria ficado nos 64 pontos. O que eu quero dizer com isso? Que erro tem para todo lado. No jogo São Paulo e Atlético Mineiro, a bola entrou 1,5 m no gol do São Paulo e o árbitro, aquele que fica na linha de fundo, não deu o gol para o Atlético Mineiro. No jogo São Paulo e Flamengo, o Lucas Prato fez um gol de mão, tão de mão quanto o gol do Jô. E o gol foi dado para o São Paulo. Então, erros há contra todos os times e favorecendo todos os times. É que, como o Corinthians é muito maior que tudo, tem muito mais torcida, é natural que esse mimimi aconteça. Agora, aliás, um abraço ao meu amigo José Vidotti, que foi ao estádio ontem, secretário José Vidotti, deu sorte para o Coringão. Um abraço ao Vidotti, continue indo até o final desse campeonato. Agora, Ivan, com tudo, não dá para dizer que o Corinthians não foi melhor e que o Corinthians não mereceu a vitória. Não, né? Foi melhor ofensivamente do que eu vi, né? Eu vi o primeiro tempo. O segundo tempo eu não vi, não sei que jogo que foi no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, o Corinthians aprontou uma blitz para cima do Palmeiras e o Palmeiras não conseguia penetrar na defesa corintiana. Quer dizer, ali eu vi, eu pensei comigo, o Corinthians reencontrou, achou de novo seu jogo. Tinha perdido o jogo do Corinthians, que o jogo do Corinthians era esse. Né? Uma defesa sólida, não é? E um ataque que chegava com perigo, com esse jogo aí principalmente, né? Então ontem no primeiro tempo eu vi que o Corinthians achou o jogo e o Palmeiras, o Palmeiras não conseguiu, né? O Palmeiras estão nos últimos jogos cantado em prosa e verso pela crônica esportiva balizada como o melhor time, né? E você mesmo fala isso, o melhor time em termos de contratações e coisa. Eu vou fazer a análise... aquela liga que parecia que tinha encontrado também não apareceu. A análise mais fria que eu possa fazer. Eu sou corintiano, todo mundo sabe disso. E eu não gosto do Palmeiras, todo mundo sabe disso. Agora, o elenco do Palmeiras é maravilhoso. É maravilhoso. O time do Palmeiras tem quase 60 jogadores profissionais no seu elenco. Quase 60. O Carlos Alberto Cury está dizendo que se o São Paulo não tivesse tantas derrotas, estaria na liderança do campeonato. Carlos Alberto, mas se eu tivesse rodas, eu era um carro, né? O si, infelizmente, não vale no futebol. Mas o São Paulo, de fato, o São Paulo não tem time para brigar para não cair. Esse time do São Paulo, sobretudo com os reforços que vieram durante a competição, era time para ficar ali, muito perto, não do G9, né? Porque agora é G9, se o Grêmio for campeão da Libertadores e se o Flamengo for campeão da Sul-Americana. Você vê aquele, né? Botafogo que chegou na Libertadores. O Botafogo é um time, do ponto de vista de qualidade técnica, pobre. Mas é um time que vinha jogando muito bem, né? Sim, achou o caso do Corinthians, né? Que também não é nenhuma maravilha, mas achou um jogo, uma forma de jogar, encontrou uma forma de jogar. Isso é mérito também no futebol. Eu tô falando, você fala do São Paulo. São Paulo realmente, não era time para brigar para não cair. Não era para estar lá embaixo. Se você levar em consideração o Botafogo, que é um time pobre, esse Fluminense que está aí, que é um time pobre. Eu estou falando em termos de qualidade técnica, por favor, os torcedores dos times aí que não se ofendam. Não, e o Cruzeiro? Com o termo que eu estou utilizando aqui, eu estou falando de qualidade técnica. O Cruzeiro, se desse a liga antes, brigaria lá em cima o campeonato todo. Sim. Um time que tem Thiago Neves, Arrascaeta, Rafael Sobis. Meu Deus do céu, o Vasco é o próximo adversário do meu time. O Vasco é uma surpresa, tá brigando lá em cima. O Vasco era para estar ameaçado de rebaixamento faz tempo e conseguiu. Eu não sei o que conseguiu o Vasco, né? Então você vê que tem umas coisas
estranhas, né? Aí- Nesse Campeonato Brasileiro Aí em particular. você para analisar o time do Flamengo, estrelado o time do Flamengo, não deu liga. Se o Vitória não empata o jogo ontem nos descontos, hoje o Vasco estaria na frente do Flamengo. E o Flamengo estaria fora, inclusive, do G9. Agora, o que eu quero dizer do Palmeiras é que eu também não vou ficar estudando o Palmeiras, isso aqui é obrigação de palmeirense, não minha. Mas eu vou só dar um palpite, Ivan. Esqueçam que eu sou corintiano, tá? Porque hoje eu tô pegando leve. Eu podia estar tocando música e fazendo festa aqui. Quando o seu Tietê, minha opinião, tá? De alguém que entende alguma coisa de futebol. Quando o seu Tietê aparece com o cabelo pintado de loiro, quando o seu Dudu muda o discurso do técnico, que era aquela coisa do foco no G4, e fala, não, nós vamos brigar pelo título, né? E sobretudo ontem, eu faço esse exercício, quando o Palmeiras entrou em campo, dava para ver a expressão de medo de jogadores que são milionários, Ivan. Milionários não porque eles ganham milhões, mas que custaram milhões a Crefisa, patrocinadora do Palmeiras. Né? O Mike, lateral, não jogou nada ontem. O Dracena jogou mal de novo. O Dudu, escondido. O Keno, escondido. O Borja, eu acho que o Borja vai dar muita alegria para o palmeirense, começou bem e sumiu. O Guerra entrou e pouca coisa fez. Esse enganador desse D'Averson entrou para ser expulso. Deu uma cotovelada no jogador do Corinthians. O D'Averson custou 20 milhões de qualquer coisa. Não sei se dólares... Dólar é muita coisa, né? 20 milhões de reais. É o custo do elenco do Corinthians. O D'Averson, né? Então, eu acho que tem alguma coisa dentro do elenco do Palmeiras. Talvez essa alguma coisa atenda pelo nome de Felipe Melo, que ontem criou problema no vestiário, que atirou um copo ou uma munhequeira no jogador do Corinthians. Felipe Melo, com seu 1,90 m, foi para cima do jogador do Corinthians com 1,50 m. Talvez o problema seja exatamente o Felipe Melo. Talvez o problema seja um time campeão brasileiro ter recebido no ano seguinte 15 reforços, entre eles Felipe Melo, Michel Bastos. A gente nunca sabe o que acontece nesses times. Você vê o Santos ganhou do Atlético Mineiro sábado, jogando bem, né? Correndo, jogando bem, não tão bem, mas pelo menos você viu alguns jogadores que andavam apáticos, né? De repente você viu... Até o Lucas Lima correu. Até o Lucas Lima correu. O Bruno Henrique, que é um baita de um jogador, estava apagadão, correu pra caramba. Aliás, ele acabou com o jogo. O Ricardo Oliveira fez gol e coisa... Isso no sábado agora com o Elano comandando o time, né? E o Levir tendo ido embora. E aí eu lembrei, né? Você fala, puxa vida, como é que o time não corria na mão do Levir e corre na mão do Elano agora? Por quê, né? Aí eu lembrei de um episódio que o Levir, cara culto, inteligente e tudo mais, gente boa praça pra caramba, gosto do Levir pra caramba, mas o Levir parece que deu uma pisada na bola. Eu acho, né? A distância, penso eu, né? Você lembra que uma vez ele falou alguma coisa lá sobre jogadores evangélicos? Faziam culto. Não me lembro. Teve uma história lá Eles chamam o Ricardo jogadores, Oliveira de pastor, o Ricardo Oliveira é pastor, né, evangélico e tal. Parece que ele fazia cultos lá dentro nos encontros, nas reuniões dos jogadores, nas concentrações. E o Levi chegou e falou, opa, não, vamos parar com esse negócio aí de culto aqui dentro, não. Religião é lá fora, aqui dentro eu não quero saber de religião. Vai saber, né? Não vai saber se não foi aí que ele perdeu o time, né? Eu, de fato, não sei dos bastidores do Palmeiras, eu só imagino, né? Não é a minha obrigação, o palmeirense é que tem que procurar saber. Também não sei dos bastidores do Santos, nem sei dos bastidores do Corinthians. Mas o Corinthians fez um treino aberto, imitando, inclusive, o que o São Paulo já havia feito, né? Para 32 mil corintianos no sábado. O espírito do Corinthians ontem era outro. E se o Corinthians... time limitado tecnicamente, mantiver esse nível de atuação, pode ter ganhado ontem o heptacampeonato brasileiro e pode ter tornado-se ontem o primeiro e único heptacampeão do Brasil. Pode ter sido ontem uma final antecipada. O campeonato está decidido? Não está.
ainda são 18 pontos, e o Corinthians tem 6 na frente do Santos, né? O Santos pode ser campeão? Pode. O Palmeiras ainda pode ser campeão? Pode. Pode. Se o Corinthians voltar a jogar o que jogou contra a Ponte Preta, Bahia e Botafogo, o Corinthians pode ser campeão. Pode perder o título. Se jogar Contra o Atlético Goianiense. se jogar o que jogou ontem contra o Palmeiras, aí dificilmente o Corinthians perde o título, porque tem 4 jogos em casa contra times que vão estar desinteressados, né? Um Fluminense que não vai cair, o Avaí que já vai ter caído. O Fluminense ainda né? está ameaçado de rebaixamento. Não vai cair. Não vai Fluminense cair. ainda está. Vai cair. Não vai cair. A zona do rebaixamento é o Goianiense, é o Avaí, é o Vitória, né? Mas tem E a Ponte Ponte Preta, Preta, né? lá agora. Pois é. Vai jogar contra o Avaí, vai jogar contra o Sport do Recife, vai jogar contra o Atlético Mineiro em casa, contra um Flamengo desinteressado fora de casa e contra o Atlético Paranaense também, que não tem que subir nem que descer. O Atlético Paranaense já fez o que tinha que fazer, que é a zona da Sul-Americana. Então o Corinthians tem uma sequência que pode garantir ao Corinthians o título brasileiro de 2017. Como não, né? Pode ganhar o Santos, pode ganhar o Palmeiras, pode ganhar o Grêmio, né? Pode ganhar o Cruzeiro, né? Mas o Corinthians ontem colocou O Santos não ganha, uma não. mão na taça. O Santos perdeu a oportunidade contra times... A exemplo do que aconteceu em 2015 também, em 2016, aliás. Em 2016 também foi assim, perdemos a chance de brigar pelo título diante de clubes ameaçados de rebaixamento. Você vê como é que é o negócio. Planejamento mal feito, uma coisa, né, mal pensada, uma bobeira. E nós perdemos a chance de brigar pelo título jogando contra Sport Recife, contra Curitiba, contra Vitória. Clubes ameaçados de rebaixamento. Você sabe, Ivan, que na gestão de empresas, na gestão de prefeituras, uma das coisas que o palmeirense faz, o corintiano, perdão, faz para irritar o palmeirense é dizer 2 verdades que o palmeirense não gosta de ouvir. Que o Palmeiras não tem copinha, o Palmeiras nunca ganhou a copinha, o Corinthians ganhou esse ano a 10ª, e o Palmeiras não tem É mundial. verdade, Copa São Paulo, né? O Palmeiras jamais ganhou. O Palmeiras não tem nem copinha, nem mundial. Mas quando você faz a gestão de qualquer coisa, seja de uma empresa, seja de uma prefeitura, você tem, sobretudo no momento de crise, de aprender a trabalhar fazendo mais com menos. Porque o dinheiro não está sobrando em lugar nenhum. Então, quando o dinheiro não sobra em lugar nenhum, você tem de aprender a fazer mais com menos. O que eu estou querendo dizer? Que R$500 bilhão injetados no Palmeiras, fora o patrocínio, porque o patrocínio da Crefisa é mais do que isso, não resolveram a vida do Palmeiras. Como os milhões injetados no Flamengo não resolveram a vida do Flamengo. O Flamengo pode terminar um ano tendo ganhado só o Carioca, são os 4 grandes e o Volta Redonda, né? E o Flamengo e o Palmeiras podem terminar o ano sem ter ganhado nada. Então, muito dinheiro, Ivan, muito dinheiro, às vezes não ajuda. Atrapalha. E por que eu estou falando da copinha? Porque o Palmeiras não tem copinha e Limeira também não terá mais copinha, Ivan. É. Então, tanto se falou, tanto se bateu no Paulo Radiche, mas todo janeiro do Paulo Radiche, todo janeiro do Silvio Félix, tinha copinha aqui em Limeira, Ivan. Diversão de qualidade e de graça. Eu lembro até de uma passagem do Paulo Gaché. O Paulo Gaché quis entrar vestido de São Paulino num jogo do Corinthians. E a torcida... Esse Paulo Gachê, viu? E a polícia falou, melhor não. E ele ficou bravo, né? Ele queria entrar de São Paulino no jogo do... Ele ficou bravo com a polícia. Mas era diversão de qualidade, era diversão de bom nível e era diversão de graça para a população. O Silvio Félix conseguia fazer a Copa São Paulo em Limeira. O Paulo Radiche, que foi o político mais criticado da história de Limeira, conseguia fazer. O Mário Mãos de Tesoura Botion já anunciou que não conseguirá fazer a Copa São Paulo aqui em Limeira. Ou seja, um ano inteiro sem obras, um ano inteiro sem perspectivas, né? Um ano duro de passar, um ano muito pior, um primeiro ano muito pior do que qualquer outro prefeito na história de Limeira, do que qualquer outro prefeito, né? Um ano muito pior do que o primeiro ano do Paulo Radiche,
Um ano muito pior do que o primeiro ano do Silvio Félix, um ano muito pior do que o primeiro ano do Pedrinho Kiel, né? Culminando com cortes na distribuição de remédios para as pessoas pobres, cortes no transporte gratuito a deficientes, porque aqui em Limeira o prefeito está tratando o deficiente como malandro, como sem vergonha, como aproveitador, né? Estou falando de deficiente, pai e mãe de deficiente pobres. Estão sendo tratados aqui em Limeira como malandros, como aproveitadores. E agora essa notícia do esporte, Ivan, porque, de fato, Ivan, campeonato de futebol não é prioridade. Prioridade é habitação, prioridade é segurança, prioridade é comida na boca do povo, prioridade é remédio para o povo pobre, prioridade é transporte coletivo, né? Futebol amador não é... Eu digo futebol amador, não estou me referindo ao campeonato amador, nem à Copa Gazeta, que é um campeonato maravilhoso, nem ao campeonato amador, que também é maravilhoso. Eu estou me referindo à Copa São Paulo. O Galo parece que não tem índice técnico para disputar. A Inter, se quiser disputar, vai disputar fora de Limeira a Copa São Paulo. Pela primeira vez em muitos anos, por uma decisão do nosso prefeito Mário Celso, mãos de tesoura, nós não teremos a Copa São Paulo de Futebol Juniores. Mas você é muito cruel. Muito cruel. Você é crudelíssimo. Crudelíssimo. Nós temos a Praça José Ponzo. Não, nós temos a rotatória José Ponzo. Praça José Ponzo. Não vive lotada de gente? Mas como? Só se for dentro do poço. Vai que dentro do... Aí a gente não sabe. Tem um poço no meio dela, né? O povo não acorreu? Ah, eu acho que... O povo não abraçou? Eu acho que é isso, viu? Eu acho que é isso. É. Eu acho que aquele poço, Ivan, aquele poço, eu acho que as pessoas entram nele, deve ter uma escada rolante, alguma coisa assim, ou uma escada comum. As pessoas descem e lá embaixo, aí sim tem a praça. Ah! Com banco, com passeio público. É uma praça underground? Eu acho que é uma praça... Underground. Underground. É uma praça subterrânea. É? Vai ver que é isso, a gente não está sabendo, né? Porque às vezes a gente não alcança o que o prefeito Mãos de Tesoura quer fazer. De repente, o que o prefeito Mãos de Tesoura quer fazer é modernizar tanto a cidade que ele cria uma praça subterrânea. Né? E aí me perdoe, e aí pode ser, como diria aquele seu amigo, colega de profissão, pode ser um lápis da minha parte. É um lápis da sua parte. Pode ser um lápis da minha parte. Aí, de repente, você entra pelo poço, desce uma escada, né? E até o prefeito, ele é ligado ainda, né? Ele deve ser muito preocupado com essa questão da mobilidade urbana, se bem que na rotatória Zé Ponzo não tem mobilidade urbana nenhuma, mas de repente deve ter um elevador que leva as pessoas até o subsolo, né? Uma escada rolante que leva as pessoas até o subsolo, e aí sim, lá embaixo, com ar-condicionado, né? Porque lá embaixo alguém tem que respirar, né? Com bancos e com carrinho de pipoca, ali deve ter uma praça, lá embaixo. Tá vendo? Não seja cruel. Não seja tão cruel assim. Crudelíssimo como você está sendo. Tem a praça e a reinauguração da gruta, né? Para que o povo de Limeira se refestele. Cesare Maldini disse certa vez, o futebol é das coisas menos importantes a mais importante, ou se você preferir, a mais importante das coisas menos importantes. Hoje eu não quis pegar no pé dos meus amigos palmeirenses, não vou pegar no pé dos meus amigos palmeirenses, até porque eu já fiz muito isso ao longo do ano, mas o futebol é importante pra gente, Ivan. É importante pro palmeirense, pro corintiano, pro São Paulino, pro galista, pro leonino, o Leão perdeu no sábado, pro santista, pro torcedor da Portuguesa. E a Copa São Paulo... mas gera despesa para a prefeitura. Ela gera despesa para a prefeitura, sim, Ivan. Eu não sei quanto que ela gera de despesa, mas ela entrega uma sensação que há muito tempo o limeirense não tem. O limeirense que torce para o Leão, ou que torce para o Galo, ou mesmo aquele que torce para os grandes de São Paulo, pode ir ao estádio de graça, sentar-se com seu filho e assistir a partida. E os públicos da Copa São Paulo eram de 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, então 20 mil pessoas que iam ao estádio e que recebiam pelo menos um pouco da cidade. Com todo o meu respeito ao secretário Tito Almiral, que é uma figura respeitável, ele participou do meu programa
na semana passada, que Limeira fará ações no sentido de conseguir a transformação em município com selo de município turístico. Limeira não tem nada, ou quase nada, que atraia. Na exceção das fazendas históricas, tem muito pouca coisa que atraia turistas para cá. Mas era uma atração em janeiro, Ivan. Era uma atração em janeiro para os vovôs, para as vovós. Eu acabei de dizer, eu não gostava de futebol. Quem me ensinou a gostar de futebol foi o meu avô, Orlando Arcaro. Leonino doente. Eu virei leonino com o meu avô nas cativas do Limeirão. Com a minha avó Cida, leonina doente. Minha avó Cida, que era palmeirense, que virou corintiana por conta dos netos. Eu me lembro do meu avô me levando nos domingos à tarde ao Limeirão para assistir o Leão jogar no começo da década de 80. E a Copa São Paulo, ela pode onerar, Ivan. Ela pode onerar, ela deve onerar, inclusive. Mas é isso. É você levando seu filho para ver o Palmeiras, se o Palmeiras tiver sede aqui em Limeira. É o palmeirense indo ver o Palmeiras no Limeirão, porque é difícil ir para São Paulo. Porque para ver o Palmeiras em São Paulo custa 200 paus para entrar no estádio, fora a viagem, fora o pedágio, da mesma forma o corintiano, o São Paulino e o santista. Então, Ivan, mais uma bola fora do governo Mãos de Tesoura. Mais uma bola fora. Põe na Mais conta. uma demonstração de insensibilidade política, né? Agora com os deficientes sendo tratados como marginais e agora havendo também, muito embora o futebol não seja prioridade, não é, uma marginalização daqueles que tinham na Copa São Paulo uma oportunidade de divertir-se, Ivan. Sabe por quê? Porque não tem dinheiro para ir para a praia, viu, Ivan? Tem muita gente que em janeiro não tem dinheiro para ir para a praia. Não tem dinheiro para ir para Santos, ou para Ubatuba, ou para Caraguatatuba. Tem de ficar aqui em Limeira e passar o janeirão aqui. Como é que chama lá aquele condomínio lá de... Como é que chama aquele condomínio lá? Oh, meu Deus do céu, porque teve uma época aqui em Limeira que o grupo político, né? Aquele grupo que detinha o poder político na cidade, não saía de lá. Como é que é o nome? Onde aquele promotor matou a mulher dele lá? Riviera de São Lourenço. Riviera de São Lourenço. O povo não tem. O povo não tem dinheiro. Você viu que eu estou me referindo a Santos, São Vicente, né? Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Caraguá, Ubatuba. Estou falando de Riviera de São Lourenço, não. Aí o janeirão, o cara que não tem dinheiro passa aqui. E aí o prefeito, para quem está nos ouvindo e vendo, com a sua afiadíssima tesoura, corta a Copa São Paulo, diversão gratuita. É coisa pro pra povão. gente simples? É coisa pro povão? Então a gente corta. É assim. Daqui pra frente é desse Aliás, jeito. fizeram esse final de semana um evento no Parque da Cidade, que deve ter sido atrapalhado pela chuva, lamentavelmente. Um evento espetacular, criado na gestão do Paulo Radich. E que, inteligentemente, esse governo manteve, chamado Chefes no Parque. Foi esse final de semana agora. Não. Não foi esse final de semana? Não. Pera um pouquinho. Chefes no Parque é criação do Paulo Radich? É do governo Paulo Ou Radich. é desse governo? Não, do Paulo Radich. No governo Paulo Radich era o food truck. Food truck. Não. Era food truck. Não. No governo do Paulo Radich foi criado o Festival de Food Truck. E foi agora, criado... E agora mudaram para chefes no parque para não ser a mesma coisa. É aquela desconstrução. Não é o processo de desconstrução. São duas coisas diferentes. Tinha isso aí também? O Paulo Radich criou a Feira dos Doces, que me parece que foi mantida. O Paulo Radich criou o Festival de Food Truck, né, que é uma febre hoje, que me parece que foi mantido. Quer dizer, não aconteceu ainda, mas acho que vão manter. O Paulo Radich criou Limeira Veg, que foi mantida, né? Até porque esse pessoal ligado às entidades de defesa dos animais, esse pessoal vegano, tem muitas mulheres que têm amizade com a primeira-dama. Uma delas, inclusive, foi colocada dentro da prefeitura, numa secretaria lá da prefeitura, de uma família tradicional e muito rica aqui de Limeira. E também os sabores do chefe, meu Deus do céu, chefe no parque, Chefes no Parque, também foi criado pelo Paulo Radich. E inteligentemente foi feito novamente agora nesse final de semana pelo governo Mãos de Tesoura. Agora,
O governo Mãos de Tesoura mantém inteligentemente o que estava dando certo. E o governo Mãos de Tesoura, burramente, não divulga. Não divulga. Porque o governo do Paulo Radiche, tão criticado, divulgava a feirinha no parque dos produtores locais, que me parece agora até, fazendo justiça, que foi até aumentada pelo governo Mãos de Tesoura. O governo Paulo Radiche divulgava os chefes no parque, divulgava o festival de food truck. Esse governo, até quando ele acerta, ele erra, porque ele mantém o evento, que desgraçadamente foi esvaziado pela chuva, e aí ninguém tem culpa. Eu também fiz um evento esse final de semana que foi atrapalhado pela chuva, né? Choveu, não tem jeito, choveu. E não divulga, Ivan. E não divulga. Então, tira 40 litros e chuta o balde. Quem não comunica se estrumbica, o velho guerreiro. E o secretário da comunicação do governo do Mãos de Tesoura bateu no peito e disse para mim: Caio, eu sou o Pelé da comunicação. Eu sou o Pelé do marketing. Então o Pelé do marketing faz os chefes no parque e não divulga. E não divulga. Como é que o Pelé do marketing quer que as pessoas fiquem sabendo do evento? Manda release. É essa a forma de divulgação? Ou põe no Facebook? Mandar release? Ou põe no Facebook? Põe no Facebook. Essa comunicação? Entendeu? Então, é triste reconhecer que mesmo quando eles acertam, eles não acertam completamente. Eles acertam e erram. Acertam, às vezes, na concepção e erram na execução. Acertam até na execução, mas erram na comunicação. Né? E o que nos faz pensar que tem alguma coisa errada nesse governo. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Para dizer o mínimo. Sem dúvida. Para dizer o mínimo. Falar em chefes no parque, rapaz. Falar em chefes no parque, eu acho que eu vou... Vai comer. Eu vou saborear aquele prato francês. Restaurante. Não é escargot, não. É restaurante. Um abraço. Bom almoço e até amanhã. Boa tarde, Educadora.